Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 21 a 29. Naquele tempo, disse Jesus: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto eu lhes direi: Nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa e ela caiu em ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como os seus escribas. Palavra da salvação. O Evangelho, mais uma vez, vem nos cobrar ou nos conscientizar da importância da prática, da ação, das obras. O cristão sem obras, a fé sem ação é uma fé morta. Nós ouvimos isso muitas vezes. E é facílimo entender tudo isso, mas como é difícil praticar, né? Porque nós estamos no dia a dia. Quantas vezes temos que aconselhar nossos filhos, ou temos que fazer bem o nosso trabalho, ou somos cobrados tanto pela sociedade, ou no local que nós trabalhamos, ou dentro da nossa casa, sobre a nossa postura? Por quê? Porque as palavras, elas têm um efeito muito forte em nós, né? Mas os gestos, as ações, elas são mais importantes ainda. As palavras, elas tocam, mas são as ações que geram os exemplos, e os exemplos arrastam. Então, sejamos nós as mudanças que nós queremos nos outros. Não é interessante que seja assim? Tudo aquilo que incomoda, faça para você mesmo, faça em você mesmo. Se há necessidade de mudar o mundo, primeiro vamos mudar em nós mesmos o que nós estamos querendo de mudança ou de melhoria para o mundo que está à nossa volta. E aí você vai descobrir que evangelizar está mais ligado às suas atitudes do que com o que você fala necessariamente. E é difícil, porque muitas vezes nós perdemos a linha, perdemos a paciência, muitas vezes não acordamos num bom dia, muitas vezes alguém nos tira a paciência, não é assim? Então você está naquela fila de banco, muitas vezes o dia não rende, acontece um monte de imprevisto, muitas vezes os filhos decepcionam, ou alguma coisa no casamento, ou alguma coisa lá no trabalho. E aí você tem que lidar com essas frustrações e continuar forte, continuar firme, continuar perseguindo os seus valores. Então, se você estiver na direção certa, estiver buscando Deus na igreja, no Santíssimo, e principalmente colocando em prática aquilo que você sente na sua oração, aquilo que você ouve do Evangelho, aí você está na direção certa. Qualquer erro que venha a ter é na direção certa. Caiu, levanta. Abraça a misericórdia de Deus. Levanta-te e siga-me. Não é isso? Pegue a sua cruz e siga-me. Não é isso que Jesus fala? Então é importante que seja assim. E o Evangelho cita duas palavras que são importantes. A primeira é prudência e a segunda é insensatez. O conceito de uma pessoa prudente é uma pessoa cautelosa, precavida. A fé em Deus é a certeza de que estamos no caminho certo. Então é prudente, é cauteloso, é uma precaução eu me alimentar todos os dias desse Deus maravilhoso, sabendo principalmente da minha humanidade, da minha dificuldade em caminhar
em direção ao que Deus nos pede. Então aí eu preciso ter cautela, eu preciso me alimentar, e não só entender, mas como praticar a palavra de Deus, mesmo muitas vezes caindo, escorregando, errando, mas é levantando, olhando essa direção. Porque quem não faz isso é uma pessoa insensata. Também consta no evangelho de hoje. E a insensatez é alguém que perdeu o senso, é alguém que não mede consequência de seus atos, é uma pessoa que perdeu o entendimento sobre as coisas, que perdeu o equilíbrio da vida. Então é muito perigoso. Enquanto eu construo a minha vida religiosa, mas não pratico tudo aquilo que eu acredito, a minha casa é feita de uma forma insensata, sobre a areia. É na hora que vem a turbulência, a tempestade, a dificuldade, é na hora que vem a resistência, a provação, que essa casa vai ser testada, que a edificação dessa casa vai ser testada. E se ela não tiver sido construída de uma forma verdadeira, no sentimento que nos leva a acreditar em Deus, ela cai, ela entra em ruínas. Diferente de alimentar todos os dias e construir na rocha o que nós acreditamos ser a nossa salvação. Mas acreditamos não por acreditar, nós acreditamos na certeza de que esse é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida. Então fiquem com Deus e até o próximo Evangelho.